Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax há 40 anos. Hoje ele vai falar sobre a natureza kármica dos eclipses, porque a gente vai ter um eclipse parcial do Sol na próxima terça-feira, dia 25 de outubro. Ele é astrólogo transformacional e ele ajuda, através de uma abordagem construtiva, ele te ajuda a enxergar o momento que você está vivendo. Então, se liga aí, se você se interessar, entre em contato com a Super Liza, faça o seu mapa para você entender qual é o momento que você está vivendo, o momento astrológico, na influência desses eclipses, de 25 de outubro e de 8 de novembro. Então, hoje ele fala sobre a natureza kármica dos eclipses. O assunto promete, né? A Pax vai estar aberta esse final de semana. Amanhã tem o nosso bazar, das 11 da manhã às 5. No domingo, das 9 à 1. É só chegar lá com máscara. E teremos também, no domingo, o imperdível ritual da prosperidade nas bênçãos de todos os seres de luz, com a querida Eliana Lara, 2 grupos, às 9 e às 11 da manhã. Amanhã no Zoom, às 14 horas, eu estou com o Bueno fazendo uma vivência, preparando a energia, reajustando as nossas frequências de luz, justamente por conta do eclipse. E no domingo, o Alexandre Garzelli está no Zoom fazendo a celebração do Halloween. Pegue todas as informações nas nossas mídias sociais e participem daquilo que vocês sentirem no chamado. E o também no Zoom, oferecendo todas as informações sobre esse mega eclipse, acredito que seja na segunda-feira à noite, dia 24, que é o Divalinho Festival das Luzes. E aí, Albano, tudo bem? Olá, tudo bem, Carmen? Tudo jóia, e você? Tudo bom, tudo jóia. Vamos Então, nos preparar para vamos eclipse, né? começar falando da tua aula gratuita. É na segunda, dia 24? Isso, na verdade, Tá. vamos lá. Então, nós vamos fazer uma vivência. Na verdade, a vivência é uma live que eu vou estar falando sobre eclipse e todos os Tá, aspectos que esse eclipse está fazendo em cada signo. Então, eu vou passar tá. signo a signo a influência que esse eclipse está ocorrendo, ela é muito forte. E é um ponto em relação a outro eclipse que vai acontecer em novembro. Então, são 2 eclipses muito intensas que a gente está no meio desse processo, energia de escorpião. Como que tudo isso vai acontecer? Vai ser no dia 24, segunda-feira, às 20 horas, pelo Zoom e pelo YouTube, que eu acabei de criar uma alternativa porque eu tenho um limite Legal. de... eu tenho um limite de vagas e aí acho que vai, pelo que eu vi aí, passou um pouco. Então eu criei um caminho de pessoal poder ir pelo YouTube. Só que vão ter que receber o link para ir para o YouTube. Então tem que ir no Instagram, no meu perfil de Instagram, vai clicar lá no meu perfil, vai ter um link, vai ser direcionado para receber esse link. Tá ótimo, excelente, excelente. Bom, e E aí? por... Eu te cortei porque eu tinha acabado de falar que eu achava que era na segunda. Aí você entrou, Ah, então eu tá. falei, bom, eu já vou confirmar se é segunda mesmo, ou se eu estou dando informação errada. Não, beleza. Então, é isso mesmo. Obrigado pela informação. E por que a gente está fazendo dessa forma, sabe, Carmen? Aberto gratuito, porém, eu não quero que as pessoas recebam isso de uma forma assim. É muita gente entrando e não está nem aí, cai de paraquedas, e eu acho que não é muito por esse caminho. E é muito simples. As pessoas que estão conectadas, estão sintonizadas, vão estar presentes e vai ser gratuito. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu acho que a Eclipse tem exatamente esse propósito, de fazer as pessoas revelarem aquilo que está oculto e ela fazer um esforço Sim. adicional para que isso aconteça. Então é simples assim. Para quem me perguntou, por que você não abre geral e tal? É exatamente por esse motivo, né? Então, Não, tá certo, você tem razão, claro. Quem está interessado, entra em contato com você e você passa o link. Tá exato. certo, E também né? mais um outro detalhe técnico para o pessoal, não evitar também que eu tive uma experiência muito ruim, que foi o pessoal invadir a live, fazendo algazarra, fazendo loucura, falando um monte de besteira, e foi muito desagradável. Então, foi esse Tá. outro motivo que aconteceu, porque são pessoas que não estão conectadas, não tem nada a ver, viu lá o link, estava aberto, eu falei, ó, tá aqui o link, quem quiser entrar, só entrar, e entrou coisas, gente que não precisava e não É. tinha conexão. Então, só por isso. Bom, vamos lá. O tema de hoje promete a natureza kármica dos eclipses. E aí, como está essa Pois, conjunção?
Vamos falar na terça-feira, que está mais próximo, né? O de novembro a gente fala mais para frente, né? Exatamente. Olha, na verdade, deixa eu mudar um pouquinho a posição aqui, que tá fazendo sombra aí, né? Continua Não, tá fazendo bom? sombra. Tá bom? Ah, tudo bem. Tá bom, Então, não tá forte, tá muito clarinho a sombra. Relaxa. tá bom. Então, o que que a gente tem, né? A eclipse, ela é um aspecto que desde a antiguidade ela é muito importante, porque ela traz revelações impactantes. Não só na questão visual, porque imagina, naquela época as cidades não tinham luzes, a gente vivia numa situação muito mais privilegiada de poder olhar para o céu, sem poluição e ver as estrelas. Aliás, quem está olhando nesses últimos dias, para quem está conseguindo enxergar o céu e acha que tem perto da Lua uma estrela, na verdade é que ela é Júpiter, né? Estava tendo, era a posição de Júpiter, que está brilhante, estava mais próximo da Terra nos últimos 60 anos. Então, aquela imagem super forte no céu é Júpiter. Mas então, o pessoal então, tinha aquela visão da eclipse e aquilo não só no céu é impactante, como na nossa vida, assim na Terra como no céu, acontecem as coisas aqui também e é impactante. E aí, hoje, nossa missão aqui é tentar destrinchar um pouco a questão oculta ou mais kármica, e não kármica no sentido negativo, mas no sentido positivo, porque, fazendo aí Sim. um pequeno parêntese, pessoal, karma é um aspecto de volta. É a lei de Newton da física, de que quando você aplica uma força N, ela volta a mesma força N em sentido contrário. Então, isso é karma. É uma lei da física e é uma lei universal que a gente vive. Então, se eu der um murro na parede, vai doer minha mão, porque a mesma força que eu apliquei volta e dói. É. Então, agora, se nós partimos do princípio de que se você aplica uma força mental, uma força emocional ou uma força física de uma forma Uhum, positiva, ela vai voltar positiva. Então, aquela claro. famosa máxima de pensamentos positivos atraem coisas positivas, ou sentimentos nobres e amor incondicional atrás coisas, é exatamente a lei do karma. E Uhum. aí nós temos a eclipse, então, nesse contexto. Por isso que a gente falou, né, de uma forma, a eclipse no sentido kármico. Então, já de cara, o que que a gente tem que pensar? De que é uma energia impactante, astrologicamente temos que ver em que signo que está. O signo que está acontecendo agora é no eixo, na energia de Escorpião, ou seja, Uhum. agora vai ser a lua nova e depois nós vamos ter a lua cheia, ambas de eclipse, uma solar, outra é lunar, mas pegando esse eixo, começando agora pela energia do Escorpião, que traz exatamente a força do morrer para renascer. E quando a gente analisa essa força, né, do eu tenho que morrer para nascer, o que que significa? Eu tenho que destruir alguma coisa Uhum. para um novo emergir. Então, se a Sim. gente passa por um processo, eu fumo a vida toda pela lei do karma, da volta, vamos colocar assim, não karma, a lei da volta, eu estou então tendo uma intoxicação do meu corpo por conta do fumo, por conta do tabaco, e peguem isso como exemplo, tá, pessoal? Pode usar isso para qualquer outra coisa. Pode pegar isso para o chocolate, pode pegar isso para qualquer coisa. A gente. Ó, você falou do chocolate, eu vou defender o chocolate. Na terça-feira agora, aqui no Instagram, às 5 horas, eu vou entrevistar a Vanderly Macchiori. Ela é super expert em alimentação, saúde, Opa! nutrição, nutróloga. Ela vai falar sobre os mitos e verdades do chocolate. Olha Opa, só. que bom! Maravilha! Vai livrar nossa Yes. vaga. Vai livrar Quem não nossa vaga. comia vai até pensar em começar a comer, hein? Faz bem. É. Mas assim, só para fazer um parênteses, pessoal, eu aprendi uma dica com a Carmen preciosa, preciosa. Para quem gosta de chocolate, comam aquele chocolate puro, 80%, 90%, porque, Amargo, é. porque não tem gordura, então a gente pode comer sem É. problema nenhum e ela é saudável, não é isso, Carmen? Verdade, é saudável, desperta o cérebro, combate radicais livres, rejuvenesce, é bom. Isso É é bom para o muito. coração. Então, isso é muito legal, porque a gente acha que. Mas é aquele chocolate com um monte de gordura que a gente compra no supermercado de R$ 3, aquilo lá é um veneno. Aquele é um veneno.
Então, fica aí a dica para. Realmente, eu vou participar dessa live. Quando que vai ser? Terça-feira agora, às 5 da tarde. Opa, pessoal, ó, atenção aí, isso Estou vai ser contando bom. os minutos para aprender mais sobre os benefícios do chocolate. Opa. Porque para os maias, o cacau era sagrado. Eles usavam a semente do cacau como moeda de troca e eles faziam rituais em oferenda aos deuses bebidas de cacau, mas tirado Hum, direto do caroço do cacau. E nós, hum. no último grupo da Pax no México, nós fizemos 9 grupos ao México. Esse último acho que foi 5, 6 anos atrás, ou talvez um pouco mais. Nós participamos, eles fizeram agora tipo um museu aberto do cacau, que eles contam toda a história Ó, com os caras todos vestidos como era antigamente, os maias, os astecas, né? São duas coisas diferentes, enfim, só para fechar o assunto, o chocolate é realmente sagrado, está em extinção, infelizmente. O Brasil planta muito, a África também, mas sei lá o que eles estão fazendo de agrotóxico no solo, que parece que daqui a hum, alguns anos, se não mudar esse modelito, vai acabar o cacau. Vou ficar olha triste, só. mas enquanto ele existe, eu É, continuo no chocolate. E legal. E a terça-feira, Neuza. todo mundo com a Vanderly. É isso aí. E a Neuza está falando que tem magnésio também. Legal. O pessoal Ah, é. É já verdade, é interagindo verdade. com o chocolate. Então, É, voltando, acho né? ótimo. É, então, o que que acontece, né? A gente, então, tem essa questão do ter que morrer para renascer. Então, nós temos que abandonar alguns vícios, a gente tem que Sim. abandonar alguns padrões velhos, sejam pensamentos, sejam atitudes emocionais. E essa eclipse, ou melhor, toda a eclipse, ela é impactante, como a gente falou, ela traz uma força muito grande, e a lua nova já é, por natureza, uma lua de autocontrole. Você dá um autocontrole na sua vida para recomeçar de novo. É, Então, todo mês, quando a lua nova acontece, você tem a oportunidade de dar o seu autocontrole para de fazer um novo, recomeçar. de recomeçar e de uma forma mais justa, mais limpa, mais aberta e redirecionar os seus objetivos, né? A eclipse, ela torna-se isso muito mais intensa, muito mais forte. Muito bem, isso acontece um em cada mês do ano, mas a eclipse em escorpião acaba tornando isso com mais ênfase. Por quê? Porque o signo de escorpião é profundo, intenso, direcionado, e para quem conhece qualquer energia escorpiônica, sabe que o escorpião, quando olha, ele olha. Quando ele decide. Quando ele age. É uma energia muito intensa, muito forte, e na nossa vida não é diferente. Então, quando a gente traz essa energia de escorpião, é 8 ou 80. É 8 ou 80. Ou você realmente tem aquela possibilidade de largar o osso, ou se desfazer, ou mudar, né? Ou você simplesmente ignora e não faz nada disso, porque também tem esse outro lado. Então, é a grande janela cósmica, a grande oportunidade dessa eclipse estar num signo muito apropriado para esse tipo de situação. Quando a gente fala morte e renascimento, quando a gente fala de polaridade e diz tem 880, é exatamente pela força que essa energia tem, né? E de canalizar ela de uma forma positiva. A questão kármica fica por conta exatamente de a gente olhar e falar o seguinte: bom, o que que eu. E aí requer de cada pessoa um trabalho bastante. Fazer um inventário da vida, né? De saber o que está passando, o que que eu venho fazendo a nível mental, a nível de corpo, a nível de trabalho, a nível de relacionamento, a nível de todas as áreas. Aonde isso pode estar mais impactando? No ponto do mapa em que está Escorpião, e nesse caso, primeiro decanato de Escorpião, os 10 primeiros graus de Escorpião. Então, vai acontecer a 2 graus essa eclipse. Então, as pessoas, aonde estiver o primeiro decanato de Escorpião, é essa esfera da vida que vai estar impactando. E ela vai estar impactando de uma forma um pouco especial, porque a gente vai ter também outros aspectos acontecendo junto, que é Vênus e o Mercúrio. A Vênus é de relacionamento, Vênus é acordo, e isso traz uma situação no sentido de que, opa, alguma coisa a nível de relação está à tona.
Melhor, está à tona não, vai ficar à tona. Porque aí vem a grande situação da eclipse. A eclipse ela traz essa profundidade, essa situação, mas em Escorpião em particular, essa profundidade. Agora vem o pulo do gato. A eclipse ela traz aquilo que não estava aparecendo, aquilo que não estava visível. E ela, pum, traz. Então, eu vou contar um caso bem, bem chato para a gente sair dele e já ir logo para o outro lado. A gente está falando das situações kármicas. A pessoa ignorou, fumou, aquela história toda que a gente falou agora, não estava preocupada, e foi fazer um exame de rotina, e o médico chega e fala assim, olha, tem uma notícia para te contar, teu corpo está com isso, 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 isso. Não vou entrar no mérito da questão. A pessoa descobriu um fato. A eclipse traz isso. Por isso que ela é tão... a situação no passado, a eclipse era perigosa, porque ela traz à tona um problema ou uma situação que você descobre. Agora, deixa de lado isso. Isso é bom ou é ruim? Bom, se você tem alguma coisa que não vem agora a questão, por que teve, mas se tem e você descobriu, ótimo. Porque o pior é você não descobrir, o pior é você não saber. Claro, Assim claro. também é a questão de um relacionamento. Alguém contou ou chegou até você uma informação mal direcionada, não era para contar, mas veio até você e você descobriu uma coisa. Do seu amigo, do seu irmão, do seu marido, sei lá. Relacionamento. Do seu sócio. Aquilo te choca. É ruim? Depende. Se for algo que vai fazer tornar-se melhor, descobriu algo que você pode mudar, algo que não fazia sentido, algo que não era muito importante, é importante, é legal, ótimo, tem que agradecer. Então a eclipse, gente, ela é negativa. A mídia, de modo geral, coloca isso como um negócio, né, desde a antiguidade, como a gente está falando. Sim, sim. Nesse aspecto, sim. Porém, aqui, né, no nosso canal, a gente sempre fala pelo aspecto positivo, é de que quando vem à tona, a gente tem a grande chance de transmutar. De quando a gente tem a consciência daquilo que veio, você consegue, então, trabalhar, e é como você sempre fala, né, Carmen? Quanto mais consciência a gente adquire, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais responsabilidade a gente tem sobre nós mesmos. E Saint Germain sempre colocou esse ponto muito legal, né? Olha, agora não adianta a gente está aqui ajudando, mas quem faz acontecer... Porque quando a gente age sem saber e erra, não tem a lei do retorno, porque nós não sabíamos. Agora, quando nós conhecemos qual é a razão, qual é a situação, e mesmo assim nós erramos ou damos um passo em falso, tem a lei do retorno. Exato. Agora, mesmo para a lei do retorno, quando conscientemente nós pedimos perdão e entendemos e queremos nos redimir daquela situação, já está curado, né? Exatamente. E aí, essa questão de se revelar, né, de vir à tona algo, ela pode ser impactante no primeiro momento, pode ser preocupante no primeiro momento, mas ela vai se revelar lá na frente como algo que foi uma bênção, que foi importante, que foi fantástico ter recebido a tal informação, seja qual for ela. Ah, Albano, pode ser alguma coisa positiva? Claro. De repente, você está numa situação e recebe uma informação dizendo, olha, está aqui a passagem, você tem que viajar, porque daqui 3 dias você tem que estar numa conferência porque te chamaram para lá. Upa! Né? Algo, né? Então, tem também o lado positivo, né, de situações que você... Enfim, o banco te liga, você já fica preocupado. Ih, banco ligando... Olha, é o seguinte, a gente está com uma informação aqui dizendo que a sua dívida já foi amortizada, você não tem mais nada para pagar. Então, veja que também tem o lado positivo. Claro. Né? Então, claro. Estou tentando mostrar para o pessoal que existe, sim, uma preocupação com a eclipse, sim, existe, mas existe o outro lado também. E por que esse banco, por hipótese aqui que eu estou falando, ligou para você e disse, olha, aquela dívida já foi amortizada, você não tem mais que pagar nada, a pessoa... estava lá preocupada, que tinha que ainda o próximo boleto e descobriu, na eclipse. Fez por merecer, e aquela situação do karma que a gente acabou de falar. O karma não é necessariamente algo de volta negativo, mas sim a volta do que você fez. Nesse caso,
fez legal, bonitinho, fez tudo o que tinha que fazer, pagou, o banco fez um cálculo, amortizou sua dívida e pum, está quitado. Então, vamos criar aqui uma perspectiva diferente da Eclipse, de que depende, né? Depende do seu modo de ver a vida, depende da forma como você entende uma notícia ou uma informação. E pode ter, pegando esse exemplo, pode ter gente que vai falar assim: ah, acabou, não tenho mais que pagar nada. Acho meio difícil, mas puxa, mas eu estou sempre acostumado a ter que colocar, porque aí é um jeito de eu conseguir guardar meu dinheiro. Sei lá, estou aqui fazendo umas especulações. Então, para vocês verem que, às vezes, uma boa notícia, dependendo da pessoa, ela é tão ali, que ela fica meio assim: ah, agora eu não vou ter como ir no banco, vou ter que deixar de ir no banco, eu gostava de ir no banco para fazer o pagamento. Não sei. Para quem É pensa verdade, é negativo, verdade. sempre arruma alguma desculpa, né? É verdade. Eu quero mandar um beijo para Luciana Pauli, que está lá na Califórnia, nos assistindo agora, diretamente, lá de perto de São Francisco. E eu queria te perguntar, porque assim, a NASA, em abril, maio, soltou uma informação que os extraterrestres existem, quer dizer, eles não chegaram a dizer existem, né? Um deles Uhum. falou que sim, aí o cara já foi afastado, etc e tal. Aí que eles falaram que até o final desse ano eles iriam mostrar as provas dos contatos, de foto, de Aí não aconteceu nada. Hoje, à tarde, eles soltaram um comunicado que eles escolheram 16 cientistas e técnicos e durante 6 meses essas pessoas vão estar olhando o céu cuidadosamente para dar uma satisfação para a humanidade daqui 6 meses, quer dizer, estão enrolando. A minha pergunta é, no eclipse não tem essa energia, porque espiritualmente, até me arrepia, quando eu canalizo, eu sinto todas a hora, não paro de me arrepiar, eu sinto toda a energia dos interplanetários, dos interdimensionais, porque o eclipse é um fato que muda toda a rotação do nosso planeta, não sei se estou falando besteira, mas energeticamente é uma coisa muito forte. E outra, o Sol está explodindo de uma forma absurda. Ninguém está falando, porque ninguém se antena nessa história. Mas como eu amo o Sol, eu acompanho tudo que acontece com o Sol, e tudo que acontece com o terremoto, porque eu rezo para o centro da Terra e para as placas tectônicas. Então, eu queria a tua visão. Finge que não me conhece, finge que você não é da Pax há 40 anos. Astrologicamente, você acha que tem a possibilidade, por exemplo, de, durante um eclipse, se alguém no planeta vislumbrar, não uma nave, mas não sei, alguma outra forma de energia? Quais são aí os prognósticos? Perfeito. Fantástico. E essa notícia que você está me passando é, para mim, fabuloso. Fabuloso. E fazendo esse exercício que você falou, né? Não tenho nenhuma conexão com a Pax e nada disso. Sim. O que eu posso dizer do ponto de vista astrológico? Primeiro, quando você tem um planeta e lá tem outro planeta que está junto com ele, na mesma órbita, na mesma conjunção, a força gravitacional que vai impactar, porque está girando, tudo isso tem uma força gravitacional, a própria Lua já cria essa força gravitacional normal. Quando há essa união no mesmo plano, isso aumenta. Então nós temos uma força gravitacional e uma força eletromagnética, porque as pessoas não sabem, mas cada planeta tem uma frequência que nem estação de rádio, você tem pulsando aquela força. Essa força que irradia é uma força eletromagnética. Então, a gente tem esse recebimento de força eletromagnética, assim como está acontecendo com essa explosão solar mais intensa, que obviamente nós estamos recebendo nesse nosso corpo físico e o planeta Terra. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Então está mais latente essa energia. Coincidentemente, eu não sabia de nada disso que você falou da NASA, é fantástico, mas ontem à noite eu estava assistindo o History Channel e estava assistindo o programa do Circle, do Crop Circle, Então, que fantástico, e eu estava avaliando, pensando sobre tudo isso, que estava, né, e várias, para quem não sabe, dá um Google depois lá e coloca, a Carmen sabe expressar melhor em inglês, como que se fala, Carmen? os crop circles, lá no sul da Inglaterra aparecem esses círculos com formas geométricas sagradas nas plantações de grãos, de cevada, aveia, trigo, etc. A Pax esteve lá fisicamente, na cidade de Wiltshire, em 2012, a pedido do Mestre Saint-Germain, rezando dentro dos crop circles. E assim, você está vendo o campo, daqui a pouco não acontece nada. Aí chove, aí aparece uma nuvem, aí aparece uma luzinha e o negócio inteiro está formado. A gente estava almoçando num restaurante,
Aí ligaram para o nosso guia local e falaram que tinha acabado de surgir o crop circle. A gente tinha acabado de passar na estrada, exatamente naquela plantação, que geralmente acontece durante 2, 3 meses, e não tinha nada naquele ano. Aí a gente saiu correndo do almoço, todo mundo encerrou rápido para ir lá ver. E a gente entrou logo, fomos andar dentro, e é Uh, emocionante, porque no nosso caso a gente foi no de trigo, no campo de trigo. Ele não quebra, ele inclina, é, ele é, dobra, é, formando, então ele não morre. é. Então, como é que uma pessoa ou alguém, porque já fizeram, falaram que são pessoas que colocam lá corda, sei lá o quê, bom, enfim. Mas eu vejo nave, eu vejo ser espiritual, para mim não precisa provar nada, graças a Deus, porque há 40 anos eu tenho contato. Mas para as pessoas que não acreditam, é uma forma da gente trazer a ciência com a espiritualidade de uma forma positiva. É isso que eu quero colocar. Porque tem É. gente que começa a falar de ET e fala de uma energia super malévola, super má. E eu não acredito nisso. Quer dizer, É. graças a Deus, pelo menos eu não vejo e não tenho contato com essa sintonia. Maravilha. E em cima desse esse universo que eu estava exatamente analisando, eles passam a mensagem de que é uma comunicação que estão nos Sim, passando. Uma delas, inclusive, um matemático conseguiu identificar que dava exatamente o número do pi até a nona casa, que para quem não sabe o número do pi de matemática é 3,14, 16, 18 e assim vai. É um número extremamente importante na matemática, que inclusive as pirâmides do Egito todas têm essa questão do pi. E estava lá colocado de uma forma geográfica, com formas geográficas sagradas, formas sagradas. Bom, isso tudo que eu estou falando para fazer a ponte com esse processo que a NASA, que você acabou de falar, eu não sabia, que está trazendo. Veja, acabei de falar de que eclipse traz revelações. sim, Eclipse traz informações que desperta para uma situação nova. Eu brinquei aqui dizendo sobre uma visita ao médico, ou uma pessoa que falou do marido, do sócio, sei lá o quê, mas a nível planetário há uma possibilidade muito grande de ser descoberto, de ser revelado algo que estava oculto e que pode impactar profundamente a gente. Então eu realmente fico bastante antenado sobre o que vai acontecer nesse período agora. Lembrando, Carmen, que a eclipse ela pode durar uma semana antes, uma semana depois, até 6 meses antes, 6 meses depois, dependendo da pois é. força do tamanho da eclipse. Ou seja, o que nós estamos vendo até agora para trazer um pouco na nossa realidade, fazer um balanço aqui, o que estão descobrindo na mídia, o que estão sendo revelado, coisas que estão nos bastidores desse período de eleição, estão sendo descobertas coisas, estão sendo reveladas coisas, estão havendo situações que a eclipse está trazendo e ainda vai trazer mais. Eu não tenho dúvida de Sim. que nos próximos dias aí, próximas semanas, nós vamos ter algumas situações de informações que estavam top secret, por exemplo, né? Então É. isso tu, Você sabe o horário do eclipse? No sim, dia 25? ela vai ser no dia 25 de outubro, às Hum, 7h48 da manhã, na cidade de hum, São Paulo, para quem estiver em São Paulo, sete h quarenta e não, oito da manhã, é exatamente nesse horário. E junto com olha. a eclipse, ou seja, Hum, logo que o Sol nasceu, ele já atinge, ele já vai ser eclipsado, né? Embora as pessoas saibam, ela não é uma eclipse solar total, é uma eclipse solar parcial. A outra que vai vir pela frente e ela está conectada a essa aqui, é total, que é a eclipse uhum, lunar de Touro. é, Essa aqui de Escorpião, ela é parcial, porém tem um impacto muito forte pelo seguinte: simplesmente ela está fazendo uma quadratura com Plutão, que é o planeta que rege Escorpião. Plutão, gente, é aquele planetinha que eu falei que ele entrou em Capricórnio em 2008 e veio andando, mexendo e reestruturando todo o nosso processo estrutural de dinheiro, de casa, de bens, de estruturas. Então, sim, 2008 entrou lá na Bolsa de Valores de Nova York, houve aquela grande situação da bolha imobiliária e veio mexendo com as empresas, as grandes multinacionais, grandes estruturas sendo mexida. E ela vai sair, né, em 2024. 2023 já faz a primeira visita em Aquário, demora 20 tá. anos em cada signo. E essa eclipse está fazendo uma quadratura com Plutão. Isso é como se eu estivesse dizendo, assim, astrologicamente falando, como se fosse um circle crop mostrado para gente sobre algo.
as informações astrológicas aqui, esses aspectos que estão se formando, estão exatamente mostrando o seguinte: olha, a mudança não é pouca, a mudança é muito forte, é muito profunda. Né? Uma É vez verdade. Deixa eu dizer uma coisinha. O Diwali, que é o festival de Lakshmi da prosperidade, acontece na lua nova de um mês X lá na astrologia Veda. É justamente no dia 25 às 7h48. por conta E é da um lua. momento de prosperidade. Eles pintam a casa, limpam a casa, acendem lamparina em todas as janelas, em todas as portas para receber prosperidade. É como se fosse um ano novo. Trocam presentes, balas, doces, joias, que é para todo mundo ter prosperidade na vida. Maravilha. E olha que interessante, essa força da prosperidade que eles estão invocando, e que nós podemos fazer, certamente devemos fazer isso no eclipse, é exatamente trazer morte e o renascimento. Né? Essa Sim. prosperidade. Como que eu então abro, como eu brinco aqui dizendo, como que eu faço para soltar o osso, né? Larga o osso daquilo que você está segurando muito tempo. Você está segurando muito tempo padrões mentais, padrões emocionais, atitudes que estão difícil de serem eliminados. E é normal, pessoal, é normal. A gente tem padrões que são muito enraizados, que vêm desde a infância, que a gente tem, talvez, desde outras vidas. Sim, é verdade. Que está enraizado naquele teu É padrão. verdade, é E essa verdade. quadratura de Plutão, essa quadratura que está nessa união, e tendo Vênus e Mercúrio, veja, Vênus é relacionamento, Mercúrio é o intelecto, Vênus é o coração, é o amor incondicional, Mercúrio é o pensamento, o lado intelectual. Então veja que essas três forças estão atuando com muita profundidade, né? E eu lembrando aqui o caboclo, o pessoal do interior, fala: ô, cada machadada é uma minhoca. Né? O cara, quando dá aquela machadada, vem a minhoca, que descobre, quer dizer, quanto mais profundo que você dá uma machadada, mais coisa vem. E é isso que a natureza está fazendo com a gente. Está É, dando uma machadada não superficial, uma machadada profunda. é E que, verdade, é verdade. e que machadada que é essa? É a machadada dentro da nossa alma, dentro do nosso É, processo. E olha, eu diria que isso é tão impactante, tão profundo, que pode estar mexendo com processos kármicos de vidas passadas. sim, De vidas passadas. claro. E aí, pessoal, não é como a astrologia kármica faz. A gente não olha para aquele. Ah, então foi a última vida? Foi a penúltima? Não importa qual foi. É algo que está no seu código, né, no seu disco de vida, né, que chama o arcástico, né, que está lá contido. Se foi na última vida, na penúltima, está lá. Alguma coisa precisa É, ser agora trabalhada. A oportunidade de se fazer melhorar é agora. Ah, demorou 2000 anos para acontecer? Demorou 2000 anos, mas agora chegou a hora de limpar aquilo, de salvar isso e trazer. Então, a gente tem não só dessa vida, não só de laços kármicos, familiares e de todo mundo que está em volta da gente dessa, mas de outras situações do passado. Então, ela é muito importante. O que podemos fazer? Primeiro é estar na Pax, nesse final de semana, orando, rezando e canalizando as energias para vivenciar esse processo, porque quanto mais a gente tiver canalizado, interiorizado e conectado, mais essa força uhum. reverbera. Então, isso é muito simples, né? Acho que seria até legal passar de novo, Carmen, como que está a programação. A programação é sábado e domingo, a PAX está aberta para quem quiser visitar o bazar, das 11 da manhã às 5 da manhã e no domingo das 9 à 1. No domingo de manhã tem o Ritual da Prosperidade Coeliana, às 9 da manhã e às 11. No Zoom, no domingo, dia 23, tem a celebração com Alexandre Garzelli fazendo o Halloween virtual, porque assim é mais fácil todo mundo poder participar. Amanhã, dia 22, às 14 horas, eu e o Bueno estaremos no Zoom fazendo uma vivência nas bênçãos do Mestre Saint Germain, Arcanjo Metatron e Arcanjo Miguel, justamente realinhando as nossas frequências, preparando o eclipse do dia 25 e essas novas energias que estão chegando aí. E hoje à tarde, Saint Germain falou na mensagem que vão haver mudanças drásticas positivas a nível mundial. E não é para temer, é para se entregar. Ele não falou não é para temer, porque ele não usa esse termo, mas eu É, estou dizendo agora. Mas que é para se entregar a esse momento e fazer realmente o melhor e tentar se aproximar dessa frequência de luz da forma mais forte que a gente conseguir, né? Para é, estar atraindo só uma vida boa, maravilhosa, que todo é. mundo quer, né?
E tem um outro ponto que eu estava esquecendo, que é exatamente o momento em que nós estamos entrando, o Sol vai entrar no signo de Escorpião, né? Tá. Logo em seguida tem a Lua Nova. A gente tem aí o Halloween, exatamente, você lembrou bem. Exatamente, nós temos depois finados. Olha quanta energia está sendo colocada sobre o aspecto da transformação, da mudança, É. e não olhem pelo lado do finados, pelo lado negativo, ao contrário, pelo lado positivo, de novo. Então, é um momento muito importante, né, dessa manifestação, dessa força, dessa energia escorpiônica que está vindo por aí. Quando eu falei da conjunção de Lua e Sol, que é a Lua Nova, tendo Mercúrio e Vênus juntos, fazendo esse aspecto com Plutão, é exatamente de trazer a oportunidade de agir. A gente pode agir com muita intensidade. Existe também a conexão de Marte. Eu vou até colocar aqui, acho que o pessoal sempre fica um pouco, digamos assim, curiosos para ver. Então eu vou colocar aqui, onde nós temos aqui a eclipse acontecendo, como eu falei, Sol, Lua, Mercúrio e Vênus. Faz uma quadratura aqui com Plutão e faz um trígono com Marte, que está em Gêmeos. As pessoas que são muito ativas mentalmente provavelmente devem estar se sentindo assim um pouco cansadas mentalmente, porque Marte está atuando em Gêmeos e no signo de Sagitário. Então as pessoas com ascendente ou do signo de Gêmeos e Sagitário estão assim com a cabeça meio a milhão por hora, difícil de descansar. Precisa trabalhar um pouco mais. Agora, essa energia aqui, só para dar uma palhinha, essa energia ela faz com que essa atitude seja corajosa. Então, é uma eclipse que recebe uma conjunção de fatores muito propícios a gente ter uma contribuição do universo para que isso aconteça, tudo isso que a gente falou agora, né? Então, realmente, a força da energia, e se a gente estiver em comunhão, né, com a natureza, com a vida, com a oração, esses momentos que a gente pode ter esse final de semana, vai ser muito bom, porque você você ancora essa energia. É um momento super forte para você ancorar essa força, energia, e sair revitalizado, uma nova atitude, com uma nova posição. Então, brincando com aquela relação que eu sempre falo da praia, e você, em vez de estar debaixo de guarda-sol, esse final de semana é a hora de você estar no sol mesmo, ali, olhando para o sol e tomando todo o sol possível que você puder. Né? Você pode ficar longe dele, pode ficar vendo televisão, vendo um monte de lixo, um monte de notícia ruim, que é debaixo de guarda-sol? Pode. Não vai aproveitar tanto. Né? Então, saia desse... Convide, pelo menos esse final de semana, saia desse lixo todo e vá para uma situação em que você recebe essa força dessa natureza intensa. E aí isso pode ser uma oração, pode ser uma comunhão com a natureza, pode ser o que for nesse sentido que a gente acabou de colocar. Essa energia tem a ver com essa posição que nos coloca, o que a gente vai receber lá na frente, que tem a ver com karma, que a gente acabou de colocar. Ação e reação, né? E aí começamos a entender um pouco como os universos nos desenvolve, né? E por que determinadas pessoas vêm com um mapa com uma característica e o outro vem com uma outra característica. Por isso que é bacante. Então, esse software que a gente recebe, esse download que a gente faz quando nasce, corta o cordão umbilical, a gente inspira o prana do universo, ele é o campo magnético, como se fosse um programa. Esse programa é seu, pode fazer o download aí, é único, intransferível, é seu e ele tem uma conexão individual. Porque tem a ver com toda a tua história. Né? Aquela famosa máxima, ninguém nasce por acaso naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Claro. Né? E aí a gente tem nas eclipses, né, exatamente esse sinal. O que eu acho na prática? Muita coisa vai acontecer. Né? Algumas novidades impactantes podem vir à tona. Né? Essas novidades impactantes, como você colocou aí, que a NASA trouxe, Carmen, eu acho fantástico. Imagina a natureza do ser humano recebendo uma informação fora da caixinha, que impacta totalmente a nossa vida e quebra todo o nosso paradigma de pensar, nossa, a vida toda eu pensei isso e não é isso, é assado.
Nossa, né? E aí o pessoal Pois vai é. descobrir, aí o pessoal vai descobrir, nossa, e eu tô brincando de jogar bombinha daqui para lá, de lá para cá, nossa, nada a ver, e por aí vai, né? Então, É. é um ponto que eu acho extremamente interessante, é as pessoas olharem para isso. Agora, quem vai sentir mais, quem vai sentir menos? Todos nós vamos sentir. Todos nós vamos sentir. A eclipse ela não está ocorrendo de uma forma muito intensa para o Brasil. Ela está pegando muito mais a Ásia, a Rússia e toda aquela região oriental. Então a Ah, então, eclipse eu vai. ia perguntar, não vai dar para ver daqui? Não, a gente não vai ter Tá. essa chance de Então, ver a com. gente liga a tela do A, computador e assiste em algum lugar. ela vai ser muito mais visível no Oriente, né? E toda aquela parte. Então veja que está acontecendo alguns acontecimentos lá na China, de mudanças de governo, a Rússia É. e tudo mais. Vai pegar toda essa região, né? Tá. Eu acho que esse impacto. Vou dar um exemplo aqui. O que aconteceu dessa eclipse que já vem acontecendo pelo menos uns 3 meses. Ela já vem ocorrendo de impacto. E alguém foi lá e jogou uma bombinha para destruir uma ponte que faz uma conexão entre um lugar e o outro, que foi a Crimeia lá e a situação. E aquilo desencadeou um processo. Exatamente, a Vênus está envolvida aqui, Mercúrio está aqui, onde há uma outra energia. Mas isso nesse momento é ruim, é impactante. Estamos limpando, estamos tirando todas as vinhacas de baixo para cima, está limpando. Sim. Isso vai Sim. provocar uma ação lá na frente, mostrar que foi, de alguma forma, resolvida e limpada. Então, eu acredito muito, óbvio, né, no mestre, com as mensagens que são passadas, principalmente as últimas, de que a gente não tem nada a temer. Realmente, a gente está muito fortalecido e temos que passar de uma forma soberana, serena. E eu estava dizendo sobre os signos. Então, escorpião e touro vão ser a bola da vez. Aonde está touro, onde está escorpião no mapa da gente, é ali que está mais impactando. Então, a pessoa tem ascendente em touro ou ascendente em escorpião, com certeza vão estar vivendo mais a questão mais de atitude ou de relacionamento. Uhum. Né? Sagitário, ascendente Sagitário ou do signo Sagitário, vão estar vivendo muito mais a parte da filosofia, da interiorização, do plano espiritual, todo o lado mais oculto, tudo isso vai estar sendo bastante trabalhado. Se prepara aí, Carmen, que você já deve estar recebendo um monte. Você está conseguindo dormir ou está acordando às 3 da manhã? Não, eu estou acordando 3h30, 4, tá um sucesso, mas eu estou É, feliz. Enquanto a gente tem saúde e trabalho, eu agradeço a Deus que estamos vivos, né? é, Nesse período tão importante de transição planetária, a gente está fazendo parte dessa transformação e estamos escolhendo como nós queremos viver, nós como humanidade. Isso é maravilhoso, né? Agora, uma coisa que eu queria falar muito forte sobre algo que eu até então não coloquei, mas eu acho que vale a pena colocar. Os planetas são cada um na sua frequência de velocidade. Então, a Lua demora 28 Sim. dias, né? Sol demora 1 ano para percorrer todo o zodíaco, Saturno 28 anos e assim vai. O último planeta, que é Plutão, é o mais longe e, portanto, o mais lento. Então, ele marca mudanças muito significativas. Ele passou, como a gente falou, por Capricórnio desde 2008, está saindo e em 2024 entra em Aquário. Mas de verdade, ele vai ficar em 2026. Qual foi a última vez que ele entrou por Aquário? Porque a gente tem que olhar para trás e falar assim, não, qual foi a última vez que ele entrou em Aquário? Sabe quando foi, cara? Hum. Revolução Francesa. Oh, my God. Saint-Germain estava lá, como conde de É, Saint-Germain, na época da Revolução, e tentando evitar a Revolução que aconteceu, porque o ser humano acreditou que era na violência que ia conseguir conquistar mais, conquistar mais, conquistar mais. Então vamos temos aí, transmutar. Chama temos, Violeta. então 2026, ou seja, 2023, 2024 e por aí vai até, nós temos a volta do Plutão em que esteve a última vez lá na Revolução Francesa, que foi um impacto fantástico, onde a gente trouxe a possibilidade, apesar de tudo o que aconteceu, a mudança para a democracia, abertura de liberdade, igualdade, fraternidade. Não precisaria ter sido de um jeito, mas querendo ou não, acabou trazendo. Veja, nos primórdios ali estava tudo muito ruim, mas depois se mostrou que precisava ter aquilo de fato. E veio o que veio. Né? Democracia e tudo que nós conhecemos como democracia vem fruto dos corajosos daquela época que
claro. resistiram e trabalharam. Poderia ser na paz, poderia ser na tranquilidade, inclusive o Saint Germain estava lá trabalhando para que isso acontecesse. Por que eu estou revelando isso agora? Porque eu comentei na outra live sobre a história da queda da Bastilha e a queda da Brasília. Comentei sobre essa brincadeira que os astrólogos fazem. E a gente tem a grande chance, e eu até comentei de Moisés que desceu a montanha com os mandamentos, ou os pronunciamentos, os 10 pronunciamentos, e que a gente tinha a grande chance de fazer um upgrade na vida, humanidade, e desceu lá e viu todo mundo códigos, né? São códigos secretos, dizendo que está todo mundo adorando o bezerro de ouro, que na verdade era materialidade, o consumo, e enfim, tudo aquilo que a gente vê no nosso mundo hoje. Aí, putz, cara, vocês perderam a grande chance de fazer um upgrade como humanidade. Puta, vou ter que quebrar essas tábuas aqui, não vai valer nada, porque vocês não se permitiram evoluir. Puta, vou ter que esperar mais aí uns bons anos, 40, e foram lá, né? Aí tem Uhum. todo um código. Muito bem. O que isso tem a ver com toda essa história que eu estou falando? A gente tem a grande chance de não precisar passar por queda da Bastilha nenhuma. Isso é a humanidade como um todo, né? Nós não precisamos passar por esse processo, como foi o bezerro de ouro, como foi a queda da Bastilha e a Revolução. Na base do sangue ou na base da Revolução, a gente pode fazer isso de outra forma. E certamente vai ser de outra forma. Certamente vai ser de outra forma. Então a gente está passando por um momento muito interessante e que está despertando nas pessoas. Obviamente que às vezes cria essa rupturas e drásticas e as pessoas então ficam polarizadas, tal, mas isso rapidamente vai ser dissolvido e a gente vai então conseguir, e aí individualmente, cada um vai conseguir, né, fazer o trabalho que nós precisamos fazer, porque graças a Deus, né, Carmen, lá era o Saint Germain, mais algumas pessoas, acho que ele conseguiu arrebanhar bastante gente e agora tem um Sim. exército de pessoas aí nessa mesma frequência, nessa mesma É, força, é, e fazermos então esse trabalho de transição adequada e boa. Então fica esse parênteses desse aspecto, né? Eu sei que isso é legal. não tem nada a ver com a eclipse, mas tem a ver com todo esse contexto, porque essa energia escorpiônica, ela é o despertar, ela é o que toca na profundidade da coisa. Então, muitas pessoas podem estar agora, nessas últimas eclipses aí, despertando profundamente algo dentro daquilo que ansiava por algo, não entendia direito o que tinha que fazer, começa a ter as sacadas, começa a ter aqueles impulsos, né? E começar a fazer algo, né? Então, é, por exemplo, né, a nossa amiga que está lá em Monte Shasta fazendo a filmagem fantástica, passando para a gente mensagens continuamente, a Lu, Luciana. ela fazendo, é muito legal, né, que de uma hora para outra ela despertou nesse processo, está fazendo, corajosamente vai para lá e, enfim, É, eu estou dando esse exemplo porque me veio agora na cabeça, não sei nem porquê. Escritora, trabalha, faz outra coisa, mas de repente focou numa é. coisa bem bacana, né? O canal dela é Plantando Semente, né? Plantando sementes, plantando Fantástico. sementes. E assim cada pessoa faz, né, na sua vida individualmente, É, com ações maiores, menores, não importa. O que importa verdade. é o processo. É. Então, já que você falou de Mount Shasta, eu sou ligada em tudo que eu amo e faz parte da minha vida, a história da Pax, né? Desde ontem eles já estão passando óleo na. Eles colocam umas estacas de madeira nas estradas quando começa a nevar. Já começaram a colocar hoje, porque esse final de semana já é a neve de dezembro. Já veio a neve de Hum, dezembro no dia 21 de setembro, que deveria estar entrando o outono, já entrou um invernão. Aí ficou cheio de neve, não só Mount Shasta, mas os 4 parques nacionais lá em volta. E a questão é lindo ver, tudo bem, mas eles fecham estradas, então já avisaram que vão fechar a estrada a partir de amanhã, já uhum, não dá mais para subir até. Depende do nível da neve e tal, eles vão fechando, são várias cancelas, né? Tem 5 cancelas para subir 45 minutos de carro até chegar na base ainda da montanha. Isso quer olha. dizer que quem estiver por lá nessa época e está desavisado, tem que se informar com o pessoal do canal do Tempo, o que está aberto e o que não está aberto. Porque você chega lá, você não consegue sair de casa, não consegue sair do hotel, você não consegue sair de lugar nenhum. Porque o carro escorrega, mesmo colocando corrente na roda e etc. Não dá, é realmente a nível de segurança.
Quer dizer, só para fechar, o aquecimento global existe, apesar de muita gente dizer que não, e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Reciclando o É, lixo, cuidando melhor da mãe terra e exato. observando as coisas, né? Exatamente. Exatamente. E tem uma outra coisa, a natureza aqui no Brasil também está diferente, né? A gente está tendo aí É, primavera completamente. super chuvosa, Imagina, né? é um contexto bem diferente que a gente está passando. É, lógico, situações climáticas, a forma como nós estamos impactando o meio ambiente está trazendo isso de volta. Essa eclipse também, ela traz muito essa questão do petróleo, muito essa coisa da energia, que é uma energia plutoniana, né? Essa energia do Plutão, que tem a ver com o subterrâneo, com as coisas profundas. É, isso vai fazer, na minha opinião, despertar para alguma informação nova de que há alguma coisa descoberta, alguma novidade que pode, fazer com que não precisemos tanto do que a gente imagina que precisa. Legal. Então, Ó, eu li essa madrugada, porque quando eu perco o sono, eu ligo no Instagram, né? E aparecem uns textos lá e eu vou lendo. É, que tem petróleo branco em Minas Gerais. Será que é verdade isso ou será que é uma fake news? Porque hoje em dia é uma não, loucura. não, Acharam, sei lá que tipo aí de. Não é bem petróleo, mas é alguma coisa equiparada a, né? ah, Porque está tá. todo mundo tentando a energia limpa, né? Então Sim, precisa e o saber o que Brasil, está rolando. o Brasil vai ser o grande Dubai dos próximos, da próxima década. Não vou nem falar do Sim, próximo amém. século, da próxima década. O Sim. Brasil, que tem todo o Nordeste, toda aquela região, que inclusive tem aspectos muito fortes impactando ali, e por isso que eu falo que a janela que a gente está recebendo, oportunidade como país, é fantástico. Então a gente tem que aproveitar, saber com muito discernimento, saber que a gente pode fazer individualmente no nosso voto e tudo mais, porque a gente tem a grande chance, ou não, vai depender muito Uhum. do próprio povo. Né? A gente É. tem aí o seguinte: o hidrogênio verde é uma mistura de coisas para conseguir ter o hidrogênio verde, que vai fazer acender casa, fábrica, o carro ser dirigido. Você pode usar tudo como hidrogênio verde, em que você tem a possibilidade de não precisar mais do petróleo. Ela, para fazer isso, você precisa de água, de vento, né, e de outras energias mais apropriadas, que o Nordeste tem tudo favorável, e no mundo o lugar mais É. propício para isso é o nosso Nordeste brasileiro. Para que tem isso. Até passei aí, alguém me pediu, quando eu comentei sobre isso da outra vez, a empresa que está já implantando esse trabalho no Nordeste aqui do Brasil. Agora eu não me recordo qual que é. Mas está acontecendo muita coisa. Está acontecendo de uma É forma verdade, é verdade. muito rápida. Muito rápida. É. A gente não tem chance de escutar isso porque a mídia acaba direcionando-se para outra coisa, mas a gente acaba não tendo essa visão. Mas está acontecendo, né, de uma forma muito forte essa mudança impactante que a energia vai nos trazer. E outra é o recurso financeiro, que tem a ver com a energia do escorpião e do touro, em que vai fazer uma mudança significativa nas questões financeiras. Então, existe aí, nesse momento, acontecendo bolhas, inflações. Viu lembra que eu comentei aqui, Carmen, que a mudança do reinado ia ser muito rápido e que Pois provavelmente é, o a pai. primeira-ministra caiu. Pois é, pum, pegou de um Ela lado, caiu da mas página. não deu 45 dias, não deu 45 dias, já viraram a página. E vai acontecer provavelmente Sim. com o príncipe, né? Com o rei. Né? E é capaz dele passar a bola para o filho logo, e alguma coisa ali vai acontecer com muita rapidez. A primeira-ministra, né, passou por um processo, e lá está acontecendo. Por que a Inglaterra está acontecendo? Porque ele está no meio desse fogo cruzado de Saturno e de Urano. Tradição, renovação, essa polaridade que está envolvida nesse contexto, né, meio como um pano de fundo dessa eclipse, mas está acontecendo, entre o tradicional e o novo, né, trabalhando ali para trazer algo que não é nenhuma coisa nem outra, vai emergir. Então, Sim. nem tanto aquela energia do Urano absurdamente revolucionário, porque tem o seu lado ruim. Eu brinco que o Urano, Aquário, ele tem uma característica que é assim, ele adora ficar na praia cheio de gente, com fone de ouvido e quieto. Ele precisa estar com um monte Sim. de gente, mas ele está quieto, mas ele está sozinho. A energia individual do aquariano é complicada. A energia aquariana faz com que as pessoas sejam individuais.
Uma outra característica do aquário é que não existe fertilidade, diferente de peixes. Então, 2.000 anos de peixes fez a humanidade ser muito fértil. Os 2.000 anos que vem pela frente de aquário vem muito mais pelo lado tecnológico, de individualismo e de não tanta fertilidade. Então, a taxa de Legal. natalidade pode ser negativa? Pode. Então, Saturno regula isso. Saturno é a tradição. Então, essa energia está vindo com uma força muito interessante para nos colocar num caminho adequado. Para nos Sim, colocar no caminho nem em 8 nem em 80. Né? claro. E aí, de novo, voltamos para a eclipse. Essa eclipse ela é super importante porque ela dá essa dosagem, ela dá essa posição. E no final das contas, né? No final das contas, é refletir internamente, fazer uma avaliação profunda sobre o que eu resisto tanto, o que eu não me permito morrer para renascer de algo, né? E esse balanço e essa possibilidade está agora vindo, emergindo, para que a gente tome de uma forma consciente, né, os nossos passos para a nossa felicidade, prosperidade, Então, abundância e tudo que nós merecemos. amém, pois é. Olha, passou super rápido, tem 4 minutos só. Eu quero só Aham. terminar aquele assunto lá de Mount Shasta, as estacas que eles colocam de madeira ao redor, não só da montanha, mas em todas as cidades dos Estados Unidos onde neva, porque eles medem o nível da neve, para poder Hum, saber quando que vai o caminhão lá, o truck, para tirar a neve do caminho, do asfalto, para avisar a população de cada região na América inteira é, se eles podem sair de casa ou não, quer dizer, é tudo bem organizado, né? Tudo bem. Feliz eclipse para nós, né, Urbano? Qual é a tua mensagem final? feliz eclipse para nós e que a gente possa ter nesse frio todo a aproximação dos nossos amigos interplanetários, que possa nos apoiar fortemente, nos trazer inspiração. Meu fechamento, Carmen, é muito simples, é que o pessoal possa aproveitar essa janela, estar o máximo possível conectado com o que a Pax vai estar dando de oportunidade, seja física, seja remota, para que a nossa mente, o nosso coração esteja muito bem sintonizado e que a gente possa aproveitar muito essa eclipse realmente que vão ser impactantes para os próximos meses. É isso. Obrigada, Urbano. Beijo na família, gratidão. Ótimo final de semana. Gratidão, namastê, família Pax. Obrigado, abraço.